E pessoal, boa noite. Estamos aqui então com a Paula Baldini, a gente recebe hoje aqui no Clube de Empresária. A Paula é presidente e sócia fundadora da maior rede de academias boutique que une Pilates, eletroestimulação e funcional. São 12 anos de história, mais de 40 unidades com projetos aí de expansão pelo Brasil. A Action 360 já recebeu o Clube de Empresários presencialmente na sede aqui em São Paulo. E hoje quero agradecer muito a Paula por estar aqui compartilhando um pouquinho da história dela e tenho certeza que vai inspirar aí muitas mulheres, muitas empresárias, as que vão assistir agora com a gente no ao vivo e as que vão assistir aí a gravação posteriormente. Paula, muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente hoje. Imagina vocês aí pelo convite, é muito bom de ter essa troca, a gente poder compartilhar, e contar, né, tudo aquilo que a gente fez, os caminhos, aquilo que a gente já errou também, que é importante, né, falar dos erros e como que a gente fez para superar os desafios que a gente enfrenta a cada dia e os aprendizados também, que é super importante. Então, a Action está sempre aberta aí para todos vocês, para o Clube de Empresários, então é uma honra. Ai, que bom. Paula, só para te dar um retorno, tá travando um pouquinho aqui pra gente, tá? Não sei para vocês, tá travando um pouquinho. Você pediu para eu te dar esse feedback, tá travando um pouquinho. Então, vou compartilhar aqui com vocês o vídeo, né, de apresentação aqui da Action. E, gente, eu vi antes, né, já vi esse vídeo, né, algumas vezes e vi a apresentação e eu sempre me emociono. Então, é uma história realmente muito inspiradora. Eu tive 2 abortos antes de ter o meu primeiro filho. Foi quando eu falei assim, não, eu preciso cuidar da minha saúde e eu preciso fazer algo que eu ame fazer. E eu tinha o sonho de empreender. Um emprego garantido, né? Uma posição no banco que ela tinha batalhado para conseguir. E, de repente, vou largar um ramo que era fora do dela. Para mim foi assim impactante, mas falei, bom, ela sabe o que está fazendo. Eu não conseguia mais trabalhar para ninguém. Eu precisava ter o meu negócio, eu precisava me testar, eu precisava saber se eu era capaz. E aí eu decidi empreender. Eu ajudava lá, fazia reforma, fazia isso, precisamos fazer isso, vamos correr atrás. Nós, no começo, foi realmente difícil. Às vezes montava uma academia que não dava lucro, dava prejuízo, e ele foi em frente, foi persistindo. Porque eu não sabia nada. Quando eu fiz exército, eu não fiz estágio. Eu não sabia nada de musculação, não sabia nada de ginástica, não sabia nada de vendas. Então eu comprei mais na empolgação para talvez dê certo. Só que eu tinha algo em mim que era, eu não tenho preguiça de acordar cedo, não tenho preguiça de ir até tarde, não tenho preguiça de trabalhar de final de semana, de fazer eventos. Então acho que o foco determinante foi mais a minha persistência. Então os dois realmente se uniram e tem uma capacidade fora do comum, gosta daquilo que eles fazem. O resultado começou a acontecer. Porque eles são um casal que eles se completam. Ela tem toda essa questão de criatividade muito aflorada e ele, o pé no chão, o financeiro. E se desse errado, ela tinha competência para retornar tudo. E é isso, a gente precisa arriscar, tentar. Porque quem não tenta, não se arrisca, eu acho que a gente fica depois frustrada, né, profissionalmente. E a gente uniu Pilates e funcional. Então foi uma união assim muito boa entre as modalidades, o Marcelo dando aula e eu na recepção. A gente tem um ambiente familiar até dentro da equipe, então os nossos colaboradores realmente são parte da família. A gente escuta o emocionador, a gente dá voz a ele, então isso faz parte onde ele fique mais à vontade, isso faz toda a diferença. O negócio cresce porque as pessoas gostam de estar lá, as pessoas amam estar na Action 360 e não querem sair de lá. Esse é o principal diferencial. Eu me sinto um dono também, me sinto parte do projeto, parte da Action.
A Ed mora no meu coração e nunca vai sair. A gente treinou muito, a gente se moldou também para chegar até hoje, onde a gente está. Pontos principais, eu acho que foram as pessoas acreditarem também na gente e no nosso negócio. Porque uma coisa é a gente acreditar. Outra coisa é quando a gente vai franquear esse modelo e fazer com que outras pessoas que têm o sonho de empreender acreditem também nesse negócio e comprem essa ideia. Paula sempre foi uma inspiração em questão de ir atrás dos sonhos dela, de ir em busca, de fazer acontecer tudo aquilo que ela queria. Então acho que agora a gente deu um passo, com a tecnologia, um passo maior, né? Então entrando com sistemas, né? Com outros processos dentro da empresa. Então a evolução vem crescendo. Então, hoje a gente consegue, desde montar um negócio com muito mais clareza e tranquilidade, a transferir o conhecimento para pessoas que querem também montar. E esse é o nosso papel agora, transferir o conhecimento, trazer franqueados, pessoas que querem prosperar. Essa é a nossa missão. Você vê que a expansão da marca está acelerada, mas em nenhum momento o emocionador é colocado de lado. Pelo contrário, o emocionador é colocado como peça fundamental para essa expansão continuar. O sucesso, quando a gente olha hoje, a gente não sabe o quanto que foi doloroso para a gente também, quanto que a gente teve que deixar de fazer algumas coisas para que a gente pudesse viver o nosso sonho. A Action é minha família também. Eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe. Aí eu só desejo tudo de bom, sucesso, que eles consigam crescer cada vez mais. Que eles sejam muito felizes e que continuem com essa união maravilhosa. E família. 1000% família. Infinitivamente. Falar, né, depois desse vídeo. Bom, a gente começou aí, a gente gravou esse vídeo no ano passado, então ele é recente, e a gente decidiu trazer muito um vídeo assim, mostrando os bastidores mesmo, né, a nossa família contando ali a nossa história, como que foi para eles também, o fato da gente querer empreender, como que foi esse lado também da família, né? Porque às vezes a gente conta ali a nossa história, eu só falo ali daqui para frente, né? E a gente não lembra, né, de tudo como aconteceu, como foi, as pessoas que foram importantes também para a gente. Então é uma coisa que a gente tem raízes que são muito fortes e elas estão sempre presentes para a gente. Então é importante que a gente preserve isso sempre. Então eu trouxe aqui uma apresentação aqui para contextualizar um pouquinho, tá? E trazer um pouco aqui, mais aqui da minha história, mas se vocês fiquem à vontade também para perguntar, interromper, no final também a gente pode trazer perguntas, porque eu acho que isso que é o legal, né? A gente trocar, a gente poder compartilhar ali, o que eu puder ajudar vocês, irei ajudar com muito prazer. E bom, eu falo, né, então... só complementando aqui, que o tema da palestra é como crescer e expandir. E quando a gente fala de crescimento, é um olhar muito para dentro, né? O crescimento ele acontece de dentro para fora. Então, é muito essa análise, é o que você vai trazer aqui na sua história, é o que fala sobre o vídeo também. Então, a gente só cresce mesmo quando a gente tem estrutura, quando a gente está com uma base, quando a gente olha para dentro, quando a gente já aprendeu, quando a gente sabe quem a gente é de fato. E isso é uma construção, né? É isso que a gente vai aprender aqui com você hoje. Não, com certeza, eu acho que não tem como, acho que primeiro de tudo, né, não tem como a gente ter uma empresa antes de ter o CPF, né, que a gente sempre fala. Então, a pessoa que a gente a nossa essência, as coisas que a gente acredita, porque tudo isso, né, são valores que a gente acaba trazendo, colocando dentro de um potinho e a gente leva para dentro da empresa também. À medida que a gente vai crescendo e vai evoluindo,
a gente tem que trazer todos esses valores, e aí que é difícil, porque a gente vai construindo a nossa cultura com todos esses valores que a gente vai trazendo dentro do potinho e vai trazendo e expandindo para as pessoas todo esse conhecimento, todos esses valores, tudo aquilo que a gente acredita também. Então, não é uma coisa fácil que a gente pega e vamos pregar aqui, vamos falar, é assim que tem que fazer. A gente acredita que é muito pelo exemplo das coisas que a gente faz, daquilo que a gente acredita e muito baseado também na nossa essência. Então, o que eu trouxe aqui é muito, e daí eu trouxe aqui, até aqui, né, a jornada de quem ousou recomeçar para transformar vidas. Porque, de fato, a Action, ela veio num momento muito importante da minha vida e ela é muito de transformação. À medida que a gente vai conhecendo, impactando e vendo as pessoas que a gente vai transformando ao longo desses anos, é muito maravilhoso, assim, desde alunos franqueados, né, que tem o sonho também de empreender e a gente consegue chegar e levar esse sonho e construir juntos também, o que é muito importante, e a gente vai fazendo essa construção. E os alunos também que a gente consegue impactar, trazer mais autoestima e muitas outras coisas ali que a gente consegue trazer também. Então, a gente fala muito de recomeçar, transformar a vida, e começar tem que ser pela nossa própria história, né? Porque não tem como a gente falar da empresa sem que a gente não se coloque ali dentro dela. Pode passar, Ninha. E quando a gente traz aqui, né, tudo aquilo que a gente acredita e todos esses valores que a gente traz, é aquilo que a sociedade, ela cobra a gente, né, de certas coisas, querem encaixotar a gente em coisas que a gente precisa fazer, então são cursos, e graças a Deus, assim, eu tive uma família que sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. E uma coisa que o meu pai sempre me fala até hoje, e eu não esqueço, é que tudo aquilo que você começar, você vai terminar. Então, independente, eu escolhi a faculdade que eu quis fazer, então eu fiz faculdade de jornalismo, estava em dúvida entre fazer direito e jornalismo, acabei indo para o jornalismo e eu amei. Ele falou assim, só tem uma coisa, você vai terminar. Então, tudo aquilo que você fizer, você vai terminar, e isso eu levo para a minha vida. E eu ensino isso para os meus filhos também, porque é importante. Não adianta a gente... senão a gente vai abrindo um monte de portinha, e quando a gente for olhar para trás, a gente vai ver o que eu construí, o que eu levei, né, de tudo aquilo que eu fiz, os aprendizados. Então, é importante que a gente comece ciclos e que a gente saiba também encerrar esses ciclos de uma maneira muito proveitosa e que a gente leve aprendizados disso. Então, baseado nisso, né, então, acabei, né, indo para uma trajetória ali na vida bancária, que eu não esperava, porque quando eu fiz faculdade de jornalismo é porque eu abominava mesmo os números, eu não queria, eu queria ir muito para humanas, que eu sempre fui muito de criatividade, daquele social, eu ainda era muito tímida, eu todo esse... A gente fala desse relacionamento, da gente conversar, de fazer um networking, são coisas que a gente vai aprendendo, porque não é fácil a gente chegar e já conversar com alguém, e essa timidez, a gente tem que ir trabalhando isso ao longo da vida também. E o teatro, eu fiz teatro, e o teatro me ajudou muito também a superar esses medos, às vezes, de falar em público, de me conectar real com as pessoas. Trabalho na escola, eu tinha vergonha, nunca, eu falava para as minhas amigas, quem apresenta é você, eu não vou apresentar, não, eu estou fora. Então, eu faço aqui essa parte, mas eu não apresento, não, porque eu não quero falar, eu detesto falar em público. E a gente vai pegando também todas essas caixinhas que a gente precisa evoluir, e a gente vai trazendo. Então, começa, né, trazendo coisas, né, que daí eu acabei indo para o banco, e foi uma fase muito importante na minha vida. Eu aprendi muito, muito no banco. Eu acredito que tudo que eu sou,
hoje, todos os aprendizados, as pessoas que eu conheci foram muito importantes, então eu consegui ali fazer a minha carreira ali, e ela teve um final ali, quando ela teve que finalizar, e eu consegui superar isso de uma forma muito positiva, ali sem olhar para trás. Eu acho que isso é importante, que a gente vai trazendo. Pode passar, né? E daí, juntando isso também, eu tive que fazer CPA 10 no banco, coisa que eu falei assim, gente, o que é isso? Calculadora científica, como assim? Eu não sei nem o que é isso. Eu preciso entender mais desse mundo. E aí a gente começa a olhar, né, para todas as coisas que a gente vai aprendendo, as pessoas que a gente vai se relacionando, e aí a gente percebe que a gente precisa cada vez mais ter uma fortaleza, ser forte, mas ao mesmo tempo a gente se sente em vários momentos da vida ali vulnerável, sozinha, você não tem às vezes alguém para compartilhar, ou coisas que você precisa falar, ou decisões que precisam ser tomadas. Então é importante que a gente nos conheça também. E aí são fases e são aprendizados que a gente vai trazendo também, né? Porque eu ainda não entendia quem que era a Paula, qual que era a minha fortaleza, o que eu precisava ali, ou o que eu queria para ser feliz, quais que eram os meus objetivos, o que eu queria para minha vida, qual que era o meu propósito de vida. Eu não entendia nada disso, e antes também nem se falava muito de propósito, a gente fala muito mais agora, né? A geração, por exemplo, dos meus filhos agora, né? Eu tenho 3 filhos, e daí eu vou contando aqui para vocês, mas é uma geração que eles querem e eles fazem as coisas no imediatismo, se não tem propósito, se não está correlacionado com coisas que eles acreditam, eu não quero fazer, então isso não é importante para mim. Então são coisas que a gente vai aprendendo ali e vai amadurecendo também, né? E pode passar. E daí foram coisas que daí no vídeo também eu compartilhei, né? E coisas que acontecem e que faz com que a gente repense tudo aquilo que a gente está fazendo, se a gente está no caminho certo, o que será que Deus preparou para mim, ou será que Deus não gosta de mim? E aí a gente começa ali, né, a se perguntar, a se questionar de tudo, né? E aí eu casei em 2010, eu e o Marcelo, a gente namorou ali durante 8 anos, e aí depois disso, em 2010, a gente casou. E aí teve um tempo, né, ali depois do casamento, aí de 2012 até 2013 ali a gente vem nessa fase que eu queria ter filhos, e aí fica nessa coisa de não conseguir engravidar, e quem é mulher vai saber e me entende, porque a gente fica assim, não pensa nisso. Quando for a hora de acontecer e de você engravidar, vai acontecer, mas você não pode pensar. Como assim? Você fala, não pode pensar? É aí que a gente pensa mais. E aí, todo mês, e daí eu ficava lá esperando, e aí, de repente, ai, puxa vida, não foi dessa vez, e daí vai, e são frustrações que vão acontecendo. E aí eu tive 2 abortos, que assim, eu pensei que eu não pudesse ter filhos, né, alguma coisa que eu tinha, e aí o Marcelo também fez vários exames, e daí a gente foi ali tentando descobrir, até que a gente teve a grande felicidade, em 2013, de vir o Giovanni nas nossas vidas. Então, nesse ano de 2013, foi o ano que eu descobri que eu estava grávida. Pode passar, Aninha. E aí, nesse ano também, foi o ano que eu
não queria mais o banco. Eu descobri que ele foi importante, eu aprendi muito, mas que tinha acabado o meu ciclo lá e que eu precisava me desafiar e me encontrar em outras fases da minha vida. Porque Deus tinha preparado outras coisas para mim também e de coisas que eu gostaria de fazer. E aí, eu lembro que o Marcelo ali pegou para mim, ele é sempre muito prático ali, racional, às vezes bem emotivo, não parece, mas é. E daí ele falou assim, olha, é aqui, ó. A gente vai, eu já queria empreender, só que eu queria empreender com algo que eu gostasse, que eu falei assim, gosto de moda, gosto de lifestyle, acho que eu quero ir para esse lado, vamos abrir uma franquia de roupa, uma loja de sapatos, e daí a gente começou a visitar várias franquias e entender os modelos de negócio, e aí você vai entendendo ali, começa a ver faturamento, lucratividade, retorno, e daí conversando também com outras pessoas, ele já tinha academia também, porque o Marcelo ele é formado em educação física. Ele pegou e falou assim, olha, quer saber? A gente vai continuar nesse mercado fitness, porque é aqui que a gente vai empreender. E daí ele já tinha um estúdio de pilates já. E aí eu falei assim, tá bom, mas eu não quero academia, porque eu sempre detestei academia. Assim, musculação e assim... Nossa, não me pegava. Eu falei assim, não gosto de academia lotada, eu acho chato, o professor ele não consegue dar conta. E aí, com o Pilates, conhecendo mais do Pilates e conversando com mais pessoas também, a gente encontrou um formato de ter um negócio onde fosse completamente diferente da academia e que a gente pudesse ali trazer duas modalidades que pudessem se complementar, que seria o Pilates e o treinamento funcional. E aí foi aí que a gente começou a nossa jornada com a Action 360, e através dela eu falo que eu renasci, porque eu amo o que eu faço. Então, a gente trabalha, e ontem a gente a gente fez um happy hour ontem, e a gente acaba falando muito de trabalho. E aí as pessoas falam, nossa, mas não é chato? Você sai do trabalho e você continua falando de trabalho, só que quando é leve, não é chato, porque não é algo que é imposto. A gente vai falando de uma forma que é muito leve, muito sutil. Então, a gente trouxe o Pilates com as duas modalidades, que é o treinamento funcional e o Pilates. E aí, ao longo disso, a gente foi montando unidades. Então, a gente foi crescendo muito de uma maneira ali, muito com os amigos, com família. E quando a gente fala que um dos valores da marca é família, é por conta disso. Por quê? Porque um amigo viu ali que a gente começou com um negócio e aí ele montou. Não, eu quero também, quero conhecer esse negócio aqui, vou montar também junto. E aí montou a unidade. Os pais do Marcelo também montaram unidades, eles têm 4 unidades hoje. As minhas irmãs também montaram unidade, a minha mãe montou unidade, né? Então, a gente percebe que é um ambiente muito familiar. E a gente vai trazendo mais além, né? A gente vai percebendo que a gente chama os funcionários, né, os colaboradores, de emocionadores 360, porque a gente acredita muito que quando a gente está lá e quando a gente fala do impacto que a gente faz e transforma na vida das pessoas, é muito de encantar. Então, a gente traz esse lado emocionador justamente porque eles têm que emocionar, de fato. Eles têm que encantar, eles têm que usar de criatividade para montar os treinos, tem que ser dinâmico, tem que motivar, tem que engajar, porque não é fácil fazer com que as pessoas treinem, gostem de atividade física. A gente está num país onde apenas 5% da população pratica atividade física. E a gente tem um mercado que é muito promissor. A gente está apenas abaixo dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior do setor.
Então, esse mercado de academias, ele movimenta mais de 8 bilhões. Então, é um mercado muito gostoso de se trabalhar e que movimenta muito. Então, a gente consegue impactar também nas pessoas essa transformação. Então, isso que é o legal. Então, a gente foi trazendo e fazendo toda essa construção. Pode passar, Linha. A gente foi fazendo toda essa construção com a Action. E aí, nisso, no começo, a gente entende que eu comecei em 2013 e eu falei, legal, eu encontrei ali aquilo que eu quero fazer, eu acredito que é isso, e tá bom. Só que a gente não sabe as coisas que estão preparadas para a gente, né? Quais são os caminhos, qual que é o próximo desafio, o que eu vou encontrar pela frente. Primeiro, o fato de eu empreender num mercado totalmente diferente do que eu conhecia. Então, o mercado fitness era algo que eu não sabia nada. Eu tive que fazer muitos cursos, porque o Marcelo ele é formado em educação física, eu não. Eu era da área eu fiz comunicação social, eu era da parte mais criativa, tá bom, eu sabia o lado que eu ia encontrar, mas como que eu vou falar com o professor se eu não entender nada? Se eu não souber, como que eu vou falar para ele? Como que eu sei como uma aula é boa ou ruim? Então, eu tinha que aprender muitas coisas. E aí, a gente iniciou assim, recepção, que eu falei assim, bom, o banco me deu bagagem, então eu fico na recepção, comercial, ali marketing, comunicação, relacionamento, é aqui que eu vou ficar, e você vai para a aula. Você dá aula, você motiva os alunos, motiva os clientes, então a gente separou muito bem as funções ali e a gente começou o nosso negócio dessa maneira. Então, acho que por isso que deu certo. Primeiro a gente conseguiu separar ali todas as funções e a gente começou ali fazendo tudo, né? Desde o comecinho ali, entendendo todos os processos da operação também. E nesse tempo, né, em 2013 a gente montou a unidade, em 2014, né, de 2014 a 2015, eu passei por momentos muito difíceis na minha família. Como eu falei para vocês, a família é um dos valores mais importantes da minha vida e da minha família também, e a gente traz isso para dentro da Action. E daí foi nesse período que eu perdi a minha sobrinha, a Manuela, filha da minha irmã. E aí foram momentos bem desafiadores ali pra gente, né? E pelo fato de eu começar a empreender ali, eu tinha que me dividir. E aí a gente começa ali, né? Mulher, o que eu vou fazer? Então eu vou ficar aqui, eu trabalho um pouco aqui, aí eu quero estar com a minha irmã também, eu quero estar ali com a minha família, eu preciso ser esposa também. E aí a gente começa nessa luta ali de querer se encaixar dentre as funções que a gente tem, né? De equilibrar esses pratos, que a gente fala que eu já ouvi que a gente não precisa equilibrar prato nenhum. E eu adorei isso, que eu já escutei. Então, a gente precisa fazer as coisas sem frustrações, entender o momento e aquilo que a gente está passando e ir vivendo, né? E aí, o meu sobrinho, o Gabriel, ele teve uma doença chamada granulomatose crônica, e daí ele teve que fazer um transplante de medula. E aí foi nesse tempo. Então, tudo aconteceu ali junto, né? Primeiro teve a morte da minha sobrinha, aí o Gabriel, em 2014, ele fez o transplante de medula, e aí eu estava grávida, e aí o Giovanni nasceu no final do ano, e daí você vem com várias coisas que vão passando ali, você fala, meu Deus, né? Onde era para eu estar super feliz ali, me encontrando, e aí o que está acontecendo, né? E aí a gente vê em todas essas fases nossas, né? Mãe, esposa, empresária, filha, tia, irmã, que nós somos, né? Todos nós somos, né? E aí, e a Paula? Onde que tá? Quem é a Paula? Né? Onde que eu me encaixo em tudo isso? Ou a gente fica muito ali no operacional só, e a gente vai fazendo, esquece da estratégia, esquece de
de equilibrar esse tempo também que a gente tem, que é super importante e estratégico da gente entender o que é preciso e aonde que eu preciso estar e deixar as minhas maiores forças também. E daí a gente começa a ter pausa, né? A pensar, a respirar, e daí toda essa tempestade, ela vai passando, e aí a gente se encontra também. Que eu falo muito que a gente traz, né? Que foi na dor, né? E rotina, que a gente consegue se reencontrar. E a atividade física, eu falo que ela foi a minha cura também. Porque da mesma maneira que antes eu não treinava e não gostava, eu percebi que mesmo com a parcela que tem de pessoas que são poucas ainda, que praticam atividade física, a gente precisa mudar esse mercado e cada vez mais impactar e revolucionar esse mercado com a atividade física, a gente consegue se encontrar. E até que eu assisti uma palestra no começo do ano, e até foi uma frase que eu ouvi, e me impactou muito, né? Porque a gente percebe assim, né? Que quem tem saúde tem vários objetivos na vida. E quem não tem apenas um. E, de fato, quando você não tem saúde, o teu objetivo é correr atrás da sua saúde. Mas a gente pode trabalhar com a prevenção. Que isso que pós-pandemia nos mostrou, que a gente consegue trabalhar com a prevenção, que é importante por qualquer um que seja o nosso trabalho, a gente precisa trazer a atividade física, porque é ela que vai acalmar, é ela que vai te trazer ali, às vezes, com uma conexão com você, é ela que vai te trazer autoestima, para você se conhecer melhor. Isso eu estou falando da atividade física, mas pode ser qualquer coisa que te faça feliz, que te deixe bem consigo mesmo, né? Que você tenha momentos ali de pausa antes de começar o seu dia, que seja ali para você orar, que seja para você fazer um yoga, que seja para você fazer coisa. Então é importante que você se conecte para que você se perceba. Porque sem a gente se perceber, sem a gente se conhecer, dificilmente a gente vai conseguir levar, ensinar, inspirar alguma coisa para outra pessoa. Então, isso é muito importante, que a gente perceba isso daí, né? Pode passar, Aninha. E comecei falando, né, da família, e aqui eu trago para vocês, e vocês já viram no vídeo também. Então, isso é quem eu sou, né? Então, a dor, ela se transforma em propósito, obviamente. Então, eu percebi que o meu tempo, ele é muito precioso, que eu escolho com quem eu quero estar, eu escolho as pessoas que eu quero ter perto de mim, porque se são pessoas negativas, pessoas que me fazem mal, pessoas que não agregam para a minha vida, eu não quero estar perto. E eu não quero nem que a minha família esteja perto dessas pessoas. Então, a maternidade me ensinou tanta coisa. Eu falo que eu aprendo tanto com os meus filhos, e aqui eu trouxe meu sobrinho também, e daí depois veio o Gustavo, que é o meu filho de 8 anos, e o Gael, que é o caçulinha, que é o de 3 anos. E aqui está o Gabriel também, que é o meu sobrinho, e ele está sempre comigo. Quando eu viajo, as pessoas falam, meu Deus, mãe de 4 filhos! Eu falo sim, que é praticamente como se fosse um filho, ele está sempre comigo. Então, ele vai para as viagens, vai para todo lado que eu vou, eu carrego ele. E aí veio muito com esse crescimento também da Action 360. Então, a gente entender ali tudo aquilo que a gente vem construindo, né? Que todas essas dores, tudo aquilo que a gente passa, ela tem um sentido e um significado. A gente só precisa aprender com tudo isso.
Não se vitimizar e falar, por que aconteceu comigo? E simplesmente seguir em frente. E hoje a gente olha para a Action, a gente tem mais de 40 unidades, então a gente trouxe uma nova modalidade também para dentro do nosso portfólio ali do modelo de negócio. Então, o que antes era Pilates funcional, a gente trouxe a eletroestimulação, que é um treino de 20 minutos, que equivale a 1h30 de musculação. Então, é um treino que eu amo, é super tecnológico, inovador. Então, a gente tem que olhar para o nosso negócio e entender o que eu posso inovar. Onde que está meu oceano azul do meu negócio? O que é de diferente do que os outros estão fazendo? Porque fazer por fazer, todo mundo faz. Mas o que você consegue se diferenciar da grande maioria ali que está fazendo? Que seja um atendimento, que seja trazer as modalidades. Hoje a gente fala que o nosso diferencial é ter as 3 modalidades num único espaço. E ainda a gente segue além, porque a gente trouxe ainda um outro produto, que é o Relax 360, que é a massagem. Então, o que eu quero transformar a Action 360? Num centro de bem-estar, onde a pessoa ela venha para treinar e ela também pode fazer uma massagem para relaxar, uma liberação miofacial. Então, eu quero que as pessoas elas se sintam ali acolhidas nesse ambiente, que tenha um atendimento ali personalizado também, que é um dos princípios que a gente tem de diferenciais, porque quando eu falei que eu não gostava de academia e de musculação, justamente eu tinha que trazer algo diferente para o meu negócio, de já conversar com pessoas que falavam, não, musculação, o professor não consegue dar atenção, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu não vou fazer a mesma coisa, mais do mesmo. Então, eu quero um professor ali dando atenção, ele levando esse aluno do ponto A para o ponto B, para que se esse aluno ele tenha uma dor, né, Solzinha? Solta aqui. A Sol era emocionadora, trabalhou com a gente em 2 unidades e esse ano se tornou franqueada da unidade Moca. Então, é muito importante a gente enxergar e ver esse crescimento e a gente conseguir trazer essa evolução também para o nosso aluno. A gente entender isso daí. Então, a Action, ela vem ali transformando ali a vida das pessoas, então a gente vem abrindo as unidades. A gente optou muito por um modelo muito espiral, que eu falo que a gente foi abrindo várias unidades ali, uma pertinho da outra, que a gente poderia abrir uma longe da outra, mas foi uma estratégia que a gente adotou para que as pessoas elas passassem ali, por exemplo, na região de Moema e ver que tem 2 unidades, uma no lado de Pássaros, uma no lado de Índios. Então, com isso, as pessoas começam a olhar e falar, nossa, eu já vi essa marca, eu já vi essa empresa, olha, eu já conheço, eu já vi, eu já treino. E aí, com isso, a gente vai conseguindo expandir, que é o que a gente quer agora para esse ano, que é expandir, chegar a nossa marca aí de 50 unidades, e a gente expandir para fora também a nível Brasil. E dentro disso também, teve alguns sonhos também que eu pude realizar através do meu trabalho, que é muito importante isso. A gente coloca muito as coisas... Quadro dos sonhos, vou abrir aqui para vocês, aquele famoso quadro dos sonhos, não sei se vocês fazem, mas eu faço, tá? Eu e o Marcelo, a gente faz, e a gente tem aqueles sonhos que são pessoais, que a gente precisa realizar ali como pessoa, como mulher, ou que você precisa fazer. Tem o quadro dos sonhos da empresa e tem o quadro dos sonhos da família. E foi nesse quadro dos sonhos que a gente conseguiu realizar aí o sonho de levar as crianças esse ano para conhecer a neve. E foi foi uma experiência muito importante para a gente estar em família, se conectar cada vez mais, porque é importante ter esses momentos. Não adianta só trabalhar, porque senão a gente perde muito desses momentos que a gente tem. E passa e aí depois a gente não consegue voltar atrás. Então, priorizar esses momentos é algo que é muito importante e muito valioso para mim também.
E pode passar, Aninha. Bom, e aqui trazendo, você também pode se conectar com a sua verdade, né, de ser empresário, sem deixar de ser mãe, pai, né, ou irmã, irmão, filha, filho, porque tem aquele, eu não sei se vocês já ouviram, né, que tem aquele, tem uma coisa que eu trago e que eu falo muito, que é você se tornar empresidiário do seu negócio, né, você quer ser empresário ou empresidiário do seu negócio, é completamente diferente, né? Quando a gente consegue traçar os planos que a gente faz, as estratégias, a gente consegue ter verdade, ter essência, a gente tem uma cultura muito forte dentro da nossa empresa, a gente tem tempo de qualidade, a gente consegue se tornar empresário do nosso negócio e a gente consegue realizar através dele viagens que são importantes, que são viagens dos sonhos, que são viagens de negócio também, que a gente vai fazer, e que é importante que a gente traga tudo isso também para contextualizar. Ô mãe, eu posso? Ô mãe! Ai, gente, aí, ó. Acontece. A vida da empresária. Acontece. Que gracinha. É o Gael, esse era o Gael. Então é importante que a gente se conheça com tudo isso. E aí eu já vou fazer um convite para vocês. Posso, Ana? Pode, por favor. No dia 23 de agosto, pela primeira vez, a gente vai realizar um evento para revolucionar o mercado fitness, que é isso que a gente quer. É isso que a gente está apostando aí, todas as nossas fichas. Então, é o Gestão 360, para trazer empresários, né, pessoas, às vezes, que não estão empreendendo ainda, mas que querem empreender no mercado fitness, para aprender ali, colocar a mão na massa e saber tudo aquilo que a gente faz dentro da Action, todas as estratégias, o porquê que dá tão certo. Então, a gente vai abrir ali todos os números, a gestão ali de modo integral, a gente vai trazer vendas, marketing, tudo que é doloroso ali para o nosso negócio, sabe? Como que a gente faz para vender mais? Como que o marketing ali, a gente consegue impactar mais pessoas, trazendo sempre verdade ali naquilo que a gente faz. Então, deixo o convite aqui para todos vocês, aí depois a Aninha pode mandar o link das inscrições, então estão super convidados. E é isso, gente. Cresça, expanda, mas nunca deixe de ser vocês. Ai, que lindo. Obrigada aí. Que lindo. Ai, Paula, obrigada. Arilo já levantou a mão. Pode falar, Ari. Não, eu quero fazer uma pergunta com relação à marca. A gente sabe que para expandir, crescer e tudo mais, a marca ela é algo muito importante, né, Paula? E como que foi essa trajetória de padronização da marca, né? Que hoje a gente tem essa questão que eu falo muito com as empresárias, né, principalmente quando a gente senta para olhar um processo de expansão, é que se a marca está alinhada, padronizada, né, um primeiro passo. Como é que foi essa questão com a Action? Então, primeiro que a gente precisa, aquilo que eu falei, o fato de estar no operacional e entender todos os processos e também aonde a gente quer chegar, é importante entender quais são os nossos planos para que a gente consiga, primeiro, operacionalizar tudo isso e poder fazer essa construção. Então, no caso de franquia, que era o que a gente foi para esse mercado, então a gente procurou ali uma empresa para que a gente pudesse entender mais ali do mercado de franquia, que era onde a gente queria atuar, porque a gente entendia que para crescer e escalar de uma maneira consistente, por meio do franchise seria algo importante para a gente, então a gente foi nessa linha. Porque a gente poderia também crescer com a marca ali só abrindo unidades próprias. Só que é desgastante, né? Você ter o capital ali, daí você abre, descapitaliza, e aí você faz todo o processo, é cansativo. Então, é importante que a gente tenha propagadores ali
para que estejam ali com a mesma vontade que a gente e possa fazer crescer o nosso negócio. E aí, trazendo toda essa construção de ideias, primeiro a gente entendeu ali que tudo que a gente precisava ter de padrão, por exemplo, as cores. As cores foi a primeira coisa que a gente pensou, né? Quando a gente criou o logo ali, que a gente sabia que era preto e vermelho, e aí ao longo dos anos ele foi tendo mudanças de acordo com o que a gente estava vivendo. Porque a marca, e a Cláudia está aqui, né, Cláudia? Ela participou de alguns projetos aqui com a gente também, com a construção. Então, é importante entender que a marca ela é viva. Então, naquilo que você está vivendo naquele momento de trazer... Então, antes a gente tinha todas as paredes, uma parede pelo menos de cada sala era vermelha. E depois a gente entendeu que não é legal trazer o vermelho para a sala, porque o vermelho ele é uma cor muito vibrante e ele faz com que as pessoas, às vezes, não queiram estar naquele ambiente. Mas eu tenho que ter cautela, porque essa é a cor da minha marca. E aí a gente foi trazendo tons que eram o do cinza, né, acimentado. Então, a gente foi trazendo tons ali para dentro da marca e foi brincando com isso também e trazendo esses tons e essa padronização também. E tudo com um brand book, falando ali todas as cores, tudo aquilo que pode, o que não pode fazer também, as estratégias também, quando a gente traz as estratégias de marketing também, de coisas que a gente acredita também, de parcerias que são importantes para a marca e coisas que a gente não pode fazer. Então, a gente tem que orientar também para que a pessoa, quando ela olha, e pelo fato de ser franquia, ela não pode olhar para uma unidade e aí ela vai lá para a unidade da Paraíso e depois ela vai para a unidade de Santana e ela fala assim, não, mas espera aí, onde que eu tô? Nossa, tá tudo bagunçado aqui, não estou entendendo nada aqui, essa marca. Então, tem que ter essa cautela e é muito importante isso. Quando a gente quer construir ali uma marca sólida, consistente, essas pequenas coisinhas assim são importantes da gente pensar, que sejam as cores, como que vai ser ali o físico, se vai ser físico, ou se é uma loja virtual, ou se eu vou trazer para o físico, tem que ser tudo pensado. A cor da parede, se ela está condizente ali com a minha marca, o que eu vou escrever também é importante. A gente trouxe para algumas paredes ali da recepção frases. E aí, o que a gente fez? A gente padronizou em cima, que teria que ter missão, visão, valores, o nome da Action 360, e daí tem a unidade, e aí a gente deixou aberto para que os franqueados também pudessem trazer frases motivacionais que tenham a ver com o perfil dele também, mas que cabe para dentro desse universo do fitness, que é importante que você motive, engaje também, e aí a gente deixa esse espaço também de criação também. Acho legal. Tem uma pergunta aqui também, vou abrir. Se quiser fazer pergunta, é só levantar a mão. Paula, vocês deram um crescimento, né? Tem vindo aí de um crescimento, como você falou, muito da rede de vocês. E aí, como que vocês decidiram e entenderam que era o momento, não agora, a gente chegou já numa maturidade, a gente vai falar de expansão pelo Brasil. Quando a gente fala assim de negócio, para você, qual é o momento certo de tomar essa decisão? De agora é o momento de expandir. Tá. Primeiro que você tem que estar muito maduro, né? E entender. A gente errou muito já, com perfil de franqueado, de entender muito bem ali como que era o processo da expansão, o que a gente podia fazer, o que a gente poderia abrir de exceção, como a Ariane trouxe, que eu acho que é importante. Então, quando você abre uma exceção ali, você já sai da padronização, né? Então, é importante que você esteja completamente ali seguro e maduro, e que o negócio também esteja num momento ali consistente também. Eu acho que isso é importante.
de entender muito dos números. Eu acho que os indicadores, assim, ser muito analítico, sabe? De olhar mesmo os números e entender ali se você tem uma chance ali de crescimento ali, como que você consegue fazer de uma forma consistente e também aonde você quer chegar. Acho que além de tudo isso que eu falei, eu acho que primeiro você precisa entender aonde você quer chegar com a tua empresa. Então, qual que é o teu objetivo ali de você trazer? Porque quando você tem um objetivo ali macro ali de onde você quer chegar, você consegue fazer toda essa construção. Só que sem maturidade e o por isso que eu já ouvi, né, alguns novos franqueados em reuniões que a gente fez agora, porque tem alguns alunos, né, que se tornaram franqueados. Eu vi que o Rodrigo estava aqui também na reunião, não sei se ele está aqui ainda, ou já saiu. Ah, está aqui, né? E aí, de alunos que se tornaram franqueados. Então, olha só, dentro da minha marca, eu tenho fãs do meu negócio. E se eu tenho fãs do meu negócio, por que não ofertar esse modelo de negócio que é lucrativo para que mais pessoas possam prosperar? Então, se essa pessoa ela já é fã da minha marca, ela já gosta, então por que não eu oferecer isso para ela, essa oportunidade? Então, isso é importante. E daí da gente ter muito claro ali aonde a gente quer chegar e quais são os números que a gente tem, porque sem números a gente não consegue fazer nada. O que antes, quando a gente começou, gente, vou abrir aqui para vocês, a gente não tinha CRM, né? A operação ali era no, né, papel de pão, que a gente fala ali, ó, vamos anotar ali no papelzinho, vamos anotar os leads. Mas aí, conforme você vai crescendo, você precisa estruturar o seu negócio, porque você vai tendo mais pessoas na operação. E você precisa entregar esses números. Então, é preciso que a gente faça além, faça mais. Então, de trazer também essa consistência de dados também é importante. Maiara levantou a mão aí. Maiara, fica à vontade. Maiara, para te receber também. Vou deixar você se apresentar e se conectar aí com a... Oi, gente, boa noite. Minha primeira vez por aqui. Cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava numa gravação, mas fiquei bem feliz em poder participar. Obrigado, Ana, pelo convite. Escutando ali a história da Paula, na verdade, nem é uma pergunta, é uma contribuição. Assim. Hoje, vendo você, né, numa fase de expansão com mais de 40 lojas, é muito interessante tu dizer do início, né, num papel de pão que escrevia e esboçava o projeto, e é muito engraçado que as pessoas, elas olham para essa construção, mas elas esquecem que existe um processo por trás e que a gente não começa com tudo pronto, né? Eu também estou desenvolvendo um negócio e no início é assim mesmo, a gente pensa que não vai dar certo, as pessoas às vezes não acreditam nisso, mas quando você constrói aí 40 lojas, está em expansão, às vezes tem um processo de internacionalização, as pessoas falam, nossa, como ela conseguiu tudo isso? Parece que foi feito assim, ó, com estados dedos, né? E, na verdade, houve todo um processo por trás e muito dinheiro que a gente queima nos lugares errados, com pessoas erradas, com fornecedores errados. Então, achei muito legal você contribuir, assim, dizendo esse seu início, porque às vezes a gente se acha muito incipiente nas coisas, né? Nos negócios, não somos capazes. E, na verdade, parabéns pelo seu negócio, pelo que você está construindo. Tenho certeza que vai deixar legado, né? E o que me atraiu muito no seu negócio, que eu achei assim, ó, a cereja do bolo, é que você trabalha com a experiência do cliente. Um lugar que normalmente as pessoas não gostam de ir ou procrastinam para ir, mas saber que tem a experiência do cliente lá, que você vai ser recebido diferente, que você tem um momento de relaxamento. Isso daí te incentiva e te motiva na academia. Se você não gosta, você vai gostar, porque lá é diferente. Lá você... Essa parte do Customer Experience eu acho muito, muito interessante. E parabéns por essa sacada aí, porque é o diferencial do teu negócio, com certeza. Já fica aí o convite de fazer uma aula instrumental na Action. Exatamente, já ia falar assim, onde você mora, Maiara? O que você faz, Maiara? Já tem loja aqui em Alphaville? Ainda não.
Você acredita? Mas logo vai ter, né? Porque Com esse certeza. povo que gosta de experiência é o povo que mora aqui, hein? Misericórdia. Com certeza. Mas obrigada aí pelas palavras. Eu acho que é para isso mesmo, né? Que a gente está aqui muito para compartilhar e trazer, porque ninguém começa já voando, né? A gente tem sempre o começo, a gente tem as dores, a gente tem os erros, mas o mais legal é a gente aprender com tudo isso, né? E sem processo não adianta. Não. A gente não vai a lugar nenhum. Tanto é que o ano passado a gente trouxe um diretor de operações para dentro da Action, e assim, foi um momento que foi muito importante para a marca, porque foi a partir daí que a gente conseguiu construir esses dados consistentes que eu falei, da gente ser mais analítico. A gente já analisava os dados, mas muitos dos dados eram fornecidos pelas pessoas que estavam ali na ponta. Hoje não. Hoje, a franqueadora, a gente tem o domínio dos dados e a gente consegue fazer essa construção e ajudar os franqueados, e daí a gente trouxe também um coordenador de relacionamento, não sei se o Denis está aqui também, eu vi que ele estava, mas não sei. E daí a gente trouxe, olha lá, tá aqui, para olhar, ele acompanha a performance dos franqueados semanalmente também. Então, olha que bacana, a gente quer trazer, então a gente traz aqui, só que a gente precisa também ajudar na ponta ali, a gente tem que estar ali em cima para saber como que tá, porque cada região, cada lugar é diferente ali, cada unidade ela vai performar de uma maneira diferente. Então é importante que a gente esteja muito olhando para isso, né? E a gente olha muito para isso sempre, né? Muito legal. Legal dizer que nem sempre foi assim, né? Você precisou sentar lá na cadeira do operacional. Com certeza. Depois tu sentar na cadeira de CEO. Não tem como você sentar na cadeira de CEO sem correr o processo, tá no chão da fábrica, né? Não, com certeza. Teve um caso legal que eu estava numa unidade, e daí eu não sei se a consultora de vendas tinha ido ao banheiro, o professor estava lá dando aula, e daí chegou um cliente ali, e aí eu fui para vender, né? Conversei, ela queria conhecer ali a Action, e daí o professor ficou olhando assim para mim, ele falou assim: você sabe fazer tudo isso? Você sabe vender? Meu Deus, isso daí que você falou, eu nunca tinha pensado em ter essa sacada de falar isso. Eu falei assim, meu amigo, se eu não soubesse, como que eu estaria aqui onde eu estou hoje, né? Eu passei por tudo isso, então eu estava na operação, eu aprendi a vender, hoje eu sei, cada professor, das modalidades que a gente tem, mesmo que eu não sou da área, não sendo da área, a gente consegue saber se uma aula é boa, se não é boa, o que está faltando, porque é muito baseado nisso, né? A experiência do cliente é importante. Então, a gente precisa levar esse cliente, se ele está pedindo emagrecimento, será que eu tô entregando o emagrecimento que ele quer? Como que é? Como que eu faço essa jornada do meu cliente? Acho que é legal. E uma coisa até para a gente já ir caminhando para o encerramento, que a gente já até passou um pouquinho do nosso horário. Eu lembro que quando... eu gosto de falar, desculpa. Não, mas foi ótimo, te agradecer, Paula. E uma coisa que você pontuou na sua história, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente reforçar, que você e Marcelo, vocês têm a unidade de vocês, e a família, tanto a sua família quanto a família do Marcelo, também tem as unidades. Por que eu falo isso? Porque quando a família acredita no negócio, é porque é um negócio que de fato dá certo. Porque eu lembro quando eu estava quase formando, né, isso lá em 2015, um professor falou comigo assim, quando a sua família te reconhecer como advogada, é porque você realmente é uma advogada. Porque a família nos vê com esses vários papéis que você falou. É a filha, é a irmã, é a tia, é a prima. Então, quando a família... E o vídeo, ele mostra muito isso. Seu pai, poxa, você vai sair do banco, a família cria uma série de expectativas, né? Então, quando a família olha assim, poxa, realmente, a Paula foi e deu certo, eu também quero. Quando a família reconhece, é porque o negócio de fato deu certo. Então, assim, mais uma vez, Paula, assim, quero agradecer e parabenizar, né, por toda a sua história. Quando eu escuto, né, e quando eu vejo que você realmente é uma inspiração para todas nós, e que eu vou poder estar aqui e compartilhar esse momento com você, né, para quem está aqui no ao vivo e para quem vai assistir a gravação, essa lição.
Não, o Frederico bateu palma ou levantou a mão? Fiquei na dúvida, Frederico. Bateu palma. Ótimo, um abraço para a Nai, né? Eu não vi se ela entrou aqui. Um abraço para a Nai, obrigada por estarem aqui, gente. Gratidão, Paulo. Imagina, gratidão vocês aí, muito obrigada por tudo. A Aninha já mora no meu coração, a Aninha já é actioner, né? Actioner. Já sou emocionadora. Já trouxe para o time, já. Mas muito obrigada aí pelo convite, foi muito bom. Fazia tempo que eu não fazia uma live, gente. Eu falei assim, meu Deus. Tava com o coração aqui, ó. Eu falei assim, ai meu Deus, será que eu sei fazer? E aí, para o time de Poços também, de Poços de Caldas, semana que vem, a Paula vai estar presencialmente em Poços para poder levar a palestra, também levar mais. Eu e o Marcelo, Ela e o Marcelo. Estaremos lá. Tá, obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que está aqui, pela presença. Obrigada, Ari. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, aí. Obrigada, Aninha. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.